Paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Vamos ouvir a palavra do Senhor 5 minutinhos para fortalecer a sua fé, alegrar seu coração por meio da sabedoria de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Você já parou para entender o que significa a expressão muito utilizada pelo apóstolo Paulo, chamada regiões celestiais? O que será que acontece nas regiões celestiais? Quem habita e ocupa esse espaço na esfera espiritual? O que nós podemos obter deste lugar chamado lugares celestiais? Aqui no livro de Efésios, capítulo 1, nós encontramos a primeira citação do apóstolo Paulo a este lugar. Efésios, capítulo 1, versículo 3, está escrito: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então esse lugar existe. Esse lugar é real. Se nós estamos aqui em uma esfera física, o apóstolo Paulo diz que quando em Cristo, nós somos transportados de uma esfera material para uma esfera espiritual. E a palavra diz que neste lugar espiritual tem bênçãos, muitas bênçãos, não são poucas, todas as bênçãos espirituais em Cristo nós encontramos no mundo espiritual. Nós poderíamos citar a bênção de hoje, nós temos a natureza divina, aleluia! A natureza divina, nós temos a mente de Cristo, isso é uma bênção espiritual, a bênção do Espírito Santo, a bênção de estarmos em Cristo, a bênção de termos o perdão, a declaração de justos, justificados por meio da fé, e de que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Aleluia! Quantas bênçãos! Não são apenas essas, mas aqui é uma amostra daquilo que Deus tem reservado para aqueles que estão em Cristo, que têm acesso a esse mundo espiritual pela fé e estão em comunhão. A bênção de Abraão chegou por meio da bênção de Cristo e a promessa do Espírito, Gálatas 3, 13 e 14. Glória ao nome de Jesus. Então, a primeira expressão de Paulo diz que nós somos abençoados por estarmos em Cristo nesse mundo espiritual. Aleluia! Ainda no capítulo 1, versículos 19 e 20, ele prossegue. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nas regiões celestiais. Aleluia! A segunda verdade que aqui nos é mostrado e revelado é que eu encontro Cristo glorificado aonde? Lá em Jerusalém? Na Europa? Aqui nas Américas? Não. Cristo, ele é sentido, experimentado, aleluia, nas regiões celestiais, porque no mundo espiritual agora ele está assentado à direita de Deus, glória a Deus, e aqui na terra está o seu Espírito, que conduz a sua igreja em santidade, em verdade e em poder.
Então, esta comunhão com Jesus só é possível quando nós saímos dessa esfera física humana de tribulação, de problemas, de choro e de dor. E aí nós entramos nesse mundo espiritual. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo tanto incentiva os cristãos a orar em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Orar em espírito. Cantar em espírito. Aquele que fala em línguas, fala diretamente com Deus. Então, há um outro espaço para o crente passar mais tempo. Aleluia! Talvez esse choro prolongado, esse sofrimento tão prolongado, tão intenso, será que nós estamos mais aqui do que nesse mundo celestial, onde nós temos acesso à gloriosa presença do Senhor? Então, vamos atender o incentivo, o estímulo do apóstolo Paulo, orando em todo o tempo, aonde Cristo está assentado nas regiões celestiais. Aleluia! Ainda aqui no capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu não só ressuscitei, aleluia, eu não só emergi, ele me colocou no lugar de honra, no lugar alto, eu também estou sentado nas regiões celestiais, descansando. A palavra não diz que eu estou em pé nas regiões celestiais, a Bíblia diz que que nós estamos assentados, nos fez sentar. Isso é descanso, isso é paz, isso é sossego. Quando você sai daqui um pouco e vai para esse lugar, você se senta diante do trono, contemplando o nosso Cristo glorioso, vencedor. Aleluia! E aí vem a paz, vem o repouso, vem o descanso do Espírito dentro do teu ser. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui está uma janela. Aliás, uma janela não, um portal para você respirar, para você oxigenar sua vida, seus pensamentos, suas ideias, ter uma direção. Talvez você só precise desse sossego, dessa paz interior, que é possível. Aqui está o endereço, nas regiões celestiais, no campo da espiritualidade, de uma verticalidade entre você e o Pai, por meio da oração, regida, ungida e conduzida pela intercessão do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então, no mundo espiritual, nós somos abençoados, toda a sorte de bênção espiritual nós encontramos na região celestial. Também encontramos Cristo, ele transita nessa esfera espiritual, aleluia, e nós também estamos ali sentados nas regiões celestiais. Porém, aqui no capítulo 3, versículo 10, nós somos surpreendidos com a presença estranha de seres que também transitam nas regiões celestiais. Capítulo 3, versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Eu não sabia que no mundo espiritual, nas regiões celestiais, também tinha a presença do mal. Sim, querido irmão, olha aí. Deus, toda sorte de bênção,
Nós estamos nesse mundo espiritual, temos acesso a esse mundo espiritual pela oração, em nome de Jesus. Quando eu dobro o meu joelho, ou não dobro o joelho, mas quando eu entro em oração, eu entro numa dimensão espiritual, e neste ambiente eu vou encontrar também a presença do mal, potestade, está escrito aqui, e principados. Ainda no capítulo 6, o apóstolo Paulo complementa essa ideia de uma batalha que acontece nessa região chamada região celestial. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A palavra de Deus é muito sábia e é luz. Ela ilumina o nosso entendimento, ela nos mostra o que nós precisamos ver. No mundo espiritual, nós travamos uma batalha contra um inimigo que luta para nos atrapalhar. Existem vários tipos de lutas. Kung Fu, Karatê, as que eu conheço. Boxe, Muay Thai e por aí vai. Estas lutas têm regra, possuem regras. Paulo, quando diz nossa luta, ele não está falando de uma luta com regra. Paulo diz, esta luta livre não é contra carne nem sangue. A luta é livre, ou seja, não existem regras. O inimigo não obedece regras. Ele se aproveita de situações, de vacilos, de brechas para invadir e tentar destruir a comunhão, a paz e a alegria dos servos de Deus. Então, meus irmãos, precisamos ter essa consciência de que ao entrarmos na dimensão espiritual, nós entramos numa batalha contra o inimigo. Precisamos das bênçãos, precisamos da comunhão com o Pai, mas estas bênçãos, elas são alcançadas em meio à batalha. Deus é tão sábio, tão poderoso, tão maravilhoso, que já providenciou toda uma armadura para que nessa batalha nós possamos estar firmes, resistirmos e depois de termos vencido tudo, não cai o inimigo para um lado e eu caio para o outro. Não, o inimigo cai, mas eu permaneço de pé. Aleluia! Que venha outra, porque tem força, tem poder, tem unção, tem Espírito Santo, tem anjo guerreando, eu não vou cair. Deus vai me sustentar. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, então, para nos dar vitória e nos proteger, Ele nos forneceu peças que compõem uma verdadeira armadura. Sabemos que o apóstolo Paulo aqui está fazendo uso de uma linguagem figurada. Ele pegou a figura de um soldado romano e aproveitou cada peça para trazer informações a respeito desta batalha que acontece nas regiões celestiais contra principados e as potestades, contra os poderes das trevas que atuam nessa dimensão espiritual. Em primeiro lugar, ele diz, tomai sobre vós, aleluia, pondo sobre vós o capacete da salvação. Um capacete em si é apenas um capacete, mas é um capacete diferente, é o da salvação. O apóstolo Paulo nos ensina por meio do Espírito Santo que para entrar nessa guerra
tem que ser salvo. Não pode ser um qualquer. Um qualquer é escravo do pecado. Escravo não tem força contra o pecado, nem contra o mal, nem contra o diabo. Tem que ser salvo, tem que estar em Cristo. E essa posição em Cristo é igual um capacete na cabeça. É um salvo que está na luta. Por ser salvo, ele é adotado. Por ser adotado, traz o nome de filho. Por ser filho, traz a natureza do pai. Portanto, isso é um capacete, é a salvação que nos dá essa fé inabalável para entrar contra o diabo na certeza que não vai se perder. E diz mais: pondo em vós a couraça da justiça. Aleluia! Que justiça! Quem é o Salvador? O Salvador é Cristo. Ele está na nossa mente, ele ocupa nosso pensamento. É o nosso Salvador, é o nosso capacete, é Cristo. Que justiça? A justiça que vem das minhas obras? A justiça que vem da minha prática religiosa? Não, a justiça que é pela fé no Filho de Deus. A morte de Jesus tornou-se um sacrifício perfeito, aceito por Deus, reconhecido por Deus como um sacrifício eterno, suficiente, eficiente, e que de uma vez por todas Cristo se ofereceu a Deus imaculado para nossa justificação. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para a nossa justificação. Aleluia, glória a Deus. Então, uma couraça em si é apenas uma couraça, mas quando eu coloco a minha fé nos méritos, no sacrifício de Cristo, esta fé se torna uma justiça que me dá a garantia de receber a justificação e me declarar justo, justificado, pois pela fé temos paz com Deus. Isso é uma armadura muito forte, essa justificação, porque faz cair por terra toda a acusação de Satanás contra nós. Olha aqui, Satanás, você me acusa, a minha justiça não é proveniente de minhas obras, a minha justiça é proveniente do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Tomai também a espada do Espírito. Então, Jesus é a nossa justiça. Ele é a minha justiça. Ele está na minha cabeça como Salvador. E Ele está no meu peito, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, como aquele que me deu paz, que me deu harmonia, me reconciliou com Deus. Por isso, Ele é a minha justiça. Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é do Espírito, e a palavra de Deus, o Logos, é Jesus. Portanto, na minha comunhão com o Espírito Santo, Ele me dá a palavra. Essa palavra não é humana, essa palavra é a palavra viva. É Cristo reinando através de mim, através de você. Nas minhas mãos está a palavra. O Davi, quando ele sentiu vontade de tomar água de um determinado território, alguns dos seus valentes foram buscar. E para trazer água para Davi, eles enfrentaram muita dificuldade. Mas a Bíblia diz que teve uma batalha e que um dos valentes de Davi pegou a espada e lutou. No final da luta, quando ele foi colocar a espada lá no lugar, a espada estava grudada, colou nas mãos do valente de Davi. Olha que maravilha! Aquele objeto de guerra
agora passou a fazer parte do seu corpo, agora era um com ele. Desta mesma forma deve ser a palavra de Deus em nossas vidas. Um só. Tem que fazer parte, pregar a palavra, viver a palavra, nadar na palavra, caminhar na palavra, existir pela palavra. Cristo é a palavra, essa espada que fere o inimigo, é o Cristo de Deus. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a serpente ferirá o calcanhar, mas a semente da mulher esmagará a sua cabeça. Aleluia! O diabo deu um ferimentozinho ali no calcanhar, a morte na cruz. Foi um ferimento, equivale a um ferimento no calcanhar, não é mortal. Mas a pancada que Jesus deu na cabeça de Satanás esmagou definitivamente, tirou toda a sua força, e é com essa espada, com esse Cristo glorificado e vencedor, que nós estamos armados para atacar. Aleluia! Cristo é a palavra. Que em todo tempo nós estejamos cheios da palavra, fortalecidos pela palavra, enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia! Na outra mão ele diz: tomai sobretudo o escudo da fé. O escudo é um simples escudo, mas é o escudo da fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé? É Jesus. Portanto, eu preciso de Jesus como meu Salvador. Eu preciso de Jesus como minha justiça. Eu preciso de Jesus como a palavra viva do Espírito. E eu preciso da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem é o autor da fé? É Jesus. Portanto, a minha fé está canalizada em Jesus. Não adianta eu colocar minha fé em um outro ser. Atos 4,12. Porque não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome é Jesus. É em Jesus que nós precisamos fortalecer e apoiar a nossa fé. Aleluia! Glória a Deus. O cinto da verdade. Um cinto é um cinto, mas aqui é o cinto da verdade. É quem sustenta todas as demais peças da armadura. É quem dá sustentação. É quem garante que aquelas peças não vão cair e me deixar despido ou desprotegido, andando na verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Eu sou a verdade, disse o nosso Salvador. Meus queridos, que me ouvem nessas poucas palavras, que a nossa vida, que a nossa comunhão, que a nossa adoração, que a nossa fé, que tudo o que fizermos seja verdadeiro. Que o que falarmos, que o que planejarmos, que o que realizarmos seja de verdade, servindo a Deus em verdade, adorando a Deus em verdade, com inteireza de coração. Cristo é a verdade. Quem faz com que toda a beleza de uma armadura se garanta é quando o cinto da verdade está amarrando e segurando tudo. Senão minha justiça não é verdadeira, minha salvação não é verdadeira, tudo não passa de uma fantasia. Mas quando eu estou na verdade, andando na verdade, praticando a verdade, que é Cristo, aí sim eu tenho garantia de que vou ter vitória
na região celestial. Aleluia! E por fim, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Uma sandália é uma simples sandália, mas aqui é a sandália do Evangelho da paz. Cristo é o nosso Evangelho. Jesus é o Evangelho que nós anunciamos. Jesus é a boa notícia que nós temos a espalhar nesse mundo afora. Então, essa revelação que o apóstolo Paulo nos traz sobre o mundo, a região celestial, tem toda essa riqueza de conhecimento, de verdades que nós precisamos cada dia buscar. Eu incentivo você, meu amado irmão, a viver mais na dimensão espiritual, porque quando nossa vida espiritual está fortalecida, alinhada com Deus, a tendência das demais áreas é se alinharem também, se ajustarem também. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas virão como acréscimos. Que maravilha! Que maravilha conhecer a palavra de Deus. Deixa ela falar, deixa ela iluminar o nosso entendimento. Até a próxima ocasião, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Amém. Abençoa, Senhor, teu povo, tua igreja, para que andemos de vitória em vitória como guerreiros vencedores, desfrutando das bênçãos espirituais onde Cristo está reinando e nós assentados nas regiões celestiais, em nome de Jesus. Amém.